Seção 6ª. Do Processo Legislativo. Artigo 34. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica. Inciso 2º. Leis. Inciso 3º. Decretos legislativos. Inciso 4º. Resoluções. Artigo 35. As deliberações da Câmara Municipal e das suas comissões se darão sempre por voto aberto. Artigo 36. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do prefeito. Inciso 3º. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo 5% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, com um intervalo mínimo de 48 horas entre um turno e outro obrigatoriamente. Parágrafo 3º. A emenda aprovada será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. A matéria constante de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 37. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão permanente da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Compete exclusivamente à Câmara Municipal a iniciativa das leis que disponham sobre os conselhos de representantes, previstos na seção 8 deste capítulo. Parágrafo 2º. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre: Inciso 1º. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional. Inciso 2º. Fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Inciso 3º. Servidores públicos, municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 4º. Organização administrativa e matéria orçamentária. Inciso 5º. Desafetação, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis municipais. Artigo 38. O prefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência. Parágrafo 1º. Se a Câmara Municipal não deliberar em até 30 dias, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime a votação. Parágrafo 2º. Os prazos do parágrafo anterior não correm nos períodos de recesso, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 39. O regimento interno da Câmara Municipal disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução. Artigo 40. A discussão e votação de matéria constante da ordem do dia só poderá ser efetuada com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. A aprovação da matéria em discussão, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica, dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão. Parágrafo 2º.
Os projetos de lei e aprovação e alteração do regimento interno serão apreciadas em 2 turnos de discussão e votação. Parágrafo 3º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias. Inciso 1. Matéria tributária. Inciso 2. Código de Obras e Edificações e outros códigos. Inciso 3. Estatuto dos Servidores Municipais. Inciso 4. Criação de cargos, funções e empregos da administração direta, autárquica e fundacional, bem como sua remuneração. Inciso 5. Concessão de serviço público. Inciso 6. Concessão de direito real de uso. Inciso 7. Alienação de bens imóveis. Inciso 8. Autorização para obtenção de empréstimo de particular, inclusive para as autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Inciso 9. Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual. Inciso 10. Aquisição de bens imóveis por doação com encargo. Inciso 11. Criação, organização e supressão de distritos e subdistritos, e divisão do território do município em áreas administrativas. Inciso 12. Criação, estruturação e atribuição das secretarias, subprefeituras, conselhos de representantes e dos órgãos da administração pública. Inciso 13. Realização de operações de crédito para abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais com finalidade precisa. Inciso 14. Rejeição de veto. Inciso 15. Regimento interno da Câmara Municipal. Inciso 16. Alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 17. Isenções de impostos municipais. Inciso 18. Todo e qualquer tipo de anistia. Inciso 19. Concessão administrativa de uso. Parágrafo 4º. Dependerão do voto favorável de 3/5 dos membros da Câmara as seguintes matérias. Inciso 1. Zoneamento urbano. Inciso 2. Plano diretor. Inciso 3. Zoneamento geoambiental. Parágrafo 5º. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara a aprovação e alterações das seguintes matérias. Inciso 1. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, referido no artigo 48, inciso 1º. Inciso 2. Destituição dos membros da mesa. Inciso 3. Emendas à Lei Orgânica. Inciso 4. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem. Inciso 5. Moção de censura pública aos secretários e subprefeitos referida no inciso 22 do artigo 14. Artigo 41. A Câmara Municipal, através de suas comissões permanentes, na forma regimental e mediante prévia e ampla publicidade, convocará obrigatoriamente pelo menos 2 audiências públicas durante a tramitação de projetos de leis que versem sobre. Inciso 1. Plano diretor. Inciso 2. Plano plurianual.
Inciso terceiro. Diretrizes orçamentárias. Inciso quarto. Orçamento. Inciso quinto. Matéria tributária. Inciso sexto. Zoneamento urbano, geoambiental e uso e ocupação do solo. Inciso sétimo. Código de obras e edificações. Inciso oitavo. Política municipal de meio ambiente. Inciso nono. Plano municipal de saneamento. Inciso 10. Sistema de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador. Inciso 11. Atenção relativa à criança, ao adolescente e ao jovem. Parágrafo 1º. A Câmara poderá convocar uma só audiência englobando 2 ou mais projetos de leis relativos à mesma matéria. Parágrafo 2º. Serão realizadas audiências públicas durante a tramitação de outros projetos de leis mediante requerimento de 0,1% de eleitores do município. Artigo 42. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará e promulgará. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara Municipal os motivos do veto. Parágrafo 2º. Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao presidente da Câmara Municipal e publicadas. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, sem a sanção do prefeito, observar-se-á o disposto no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 4º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 5º. A Câmara Municipal deliberará sobre o veto, em um único turno de votação e discussão, no prazo de 30 dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao prefeito para, em 48 horas, promulgá-lo. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá aos demais membros da mesa, nas mesmas condições, fazê-lo, observada a precedência dos cargos. Artigo 43. O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto a mérito, de todas as comissões, será tido como rejeitado, salvo com recurso para o plenário, nos termos do regimento interno. Artigo 44. A iniciativa dos cidadãos prevista nos artigos 5º, 36 e 37 desta lei, será exercida obedecidos os seguintes preceitos. Inciso 1º. Para projetos de emendas à lei orgânica e de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, será necessária a manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Inciso 2º. Para requerer à Câmara Municipal a realização do plebiscito sobre questões de relevante interesse do município, da cidade ou de bairros, bem como para a realização de referendos sobre lei, será necessária a manifestação de pelo menos 1% do eleitorado. Parágrafo 1º. O regimento interno da Câmara Municipal assegurará a tramitação especial e urgente às proposituras previstas nos incisos I e 2 deste artigo, garantindo a defesa oral a representante dos seus respectivos responsáveis. Parágrafo 2º.
A Câmara emitirá parecer sobre o requerimento de que trata o inciso 2 deste artigo e encaminhará, num prazo não superior a 30 dias, o pedido de realização do plebiscito ou do referendo ao Tribunal Regional Eleitoral, assegurada a divulgação dos argumentos favoráveis e contrários à lei ou à proposta a ser submetida à consulta popular. Artigo 45. As questões relevantes aos destinos do município poderão ser submetidas a plebiscito ou referendo por proposta do Executivo, por 1/3 dos vereadores ou por pelo menos 2% do eleitorado, decidido pelo plenário da Câmara Municipal. Artigo 46. A legislação referente ao plano diretor e ao zoneamento urbano poderá ser alterada uma vez por ano, observado o disposto no artigo 41 desta lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos do presente artigo será considerado o ano em que a lei tenha sido aprovada pela Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Ficam excluídas do disposto no caput deste artigo as alterações constantes de leis específicas que atendam às seguintes condições. Alínea A. Sejam aprovadas com o quórum estabelecido para alteração da lei orgânica do município, Alínea B. Contém o dispositivo que autoriza a exclusão do previsto no caput deste artigo,